Então, qual tal, a gente entendeu? O Brasil deve muito ao, ao povo negro no Brasil, porque os primeiros escravos chegaram no Brasil em 1530, né? Quando Portugal implantou a colônia no Brasil, né? Começou a colonizar o Brasil, né? Começou a colonização no Brasil. E agora vê 358 anos de escravidão, quando foi derrubado pela princesa Isabel em 1888. E depois veio os colonizadores, né? Os imigrantes, na verdade, para terminar a colonização, quando já tinha utilizado a mão de obra escrava há vários e vários anos, entendeu? Sem eles receber nenhum tipo de ajuda nem nada. É um absurdo, é um absurdo. Será que as pessoas, né, não tinha consciência? Da mesma forma, quando chegou os imigrantes, por que eles não fizeram isso é, com os negros também? Introduziram eles no serviço, mas pagando pelo serviço deles. Aí, após a abolição, o Brasil ainda manteve escravos, né? Mesmo assim, escondidos, né? Mas aí as pessoas os imigrantes, né, que por volta de 889 a 1930 foram 3,5 milhões de imigrantes que entraram no Brasil para, né, para colocar ali indústria, as coisas, né, mexer com café, tudo que eles já tinham no seu país, já sabiam fazer, aqui eles continuaram fazendo e fazendo algo a mais, né? Mas e os escravos? O que aconteceu com os escravos? Os escravos brasileiros, eles ficaram de lado, né? Foram deixados de lado. Ao invés deles utilizar aquele povo que já era escravizado para ajudar eles a ter, né, uma cidadania brasileira, para colocar eles, né, no igual colocaram os imigrantes, ter sua terra, sua renda, para não ficar um povo mal com, como diz o outro, tem a classe alta, a classe média e a classe baixa, né? Mas pelo menos que eles tivessem uma classe, né, para ajudar a eles se manter, entendeu? É complicado, é complicado. E por volta de então, a gente fica assim, fica triste com essas coisas, né, que aconteceram no país. A gente não pode esquecer da história do Brasil, porque hoje, até hoje, esses reis do café, né, que eram barões do café, até hoje eles estão querendo. Hoje não são mais barões do café, mas ainda tem aquela, né, tem aquela gana de escravidão, tem aquela gana de massacre, né, no Brasil. Hoje eles inventam um novo jeito, né, já não é os barões de café, mas aquela classe dominante no Brasil que oprime o povo, entendeu? O Brasil é um país de opressores, a maioria deles é opressor, até dentro da política eles oprimem o povo brasileiro. As pessoas votam nele e eles mesmos fazem política para oprimir o próprio povo, entendeu? Porque a gente pensa que a escravidão saiu do Brasil, não, ela continua, porque isso enraizou no Brasil. Isso é entendeu? Isso é uma desordem total. É por isso que o Brasil ainda vai sofrer muito por causa disso, entendeu? É por isso que o Brasil nunca conseguiu ser um país que tem uma estrutura de amparo social ótima, entendeu? Porque a classe dominante, assim como na época dos barões do café, ainda existe até hoje. E eles oprimem o povo.
Eles não querem que o povo se socializa, entendeu? Eles não querem ter que o povo compartilhe, né, do mesmo, da mesma comida, do mesmo prato, né? Eles têm que comer sempre melhor, eles têm que ser sempre os melhores. Mas será que diante de Deus, será que diante né, de Deus eles têm mesmo, né, a preferência? Ou eles serão os últimos, né? E os marginalizados serão os primeiros? Então a gente tem que pensar direitinho, porque é complicado. Por que que eu falo isso? Porque nessa República Brasileira agora que nós estamos vivendo, a gente tem que ficar esperto, porque assim como Dom Pedro foi deposto em 1889, devido a o Brasil era imperador, né, monarca, né? Era Dom Pedro, né, o imperador, o rei do Brasil, né? Então ele foi deposto porque por causa da abolição dos escravos. Aí o Marechal Deodoro da Fonseca, que era um militar, depois do poder, o, o, o Dom Pedro, né, segundo, 1889. Então ele ficou como presidente. Então os militares agem desde a República, né? Os barões do café também, a maioria era, né? Cada um escolhia um presidente de um estado, ou vezes era do Rio, vezes de São Paulo, vezes de Minas Gerais, né? Então cada estado escolhia um presidente naquela época, né? Era de um estado diferente. Então o Brasil é um país muito desigual, muito voltado para a opressão. E o Brasil, é por isso que o Brasil não é um país tão social, um país assim que deveria ser um exemplo para a classe negra, porque oprimiu 3 séculos e meio negros no Brasil. O Brasil se torna um país opressor. Ele ainda oprime, entendeu? Abandonou, ao invés de pegar, ao invés de deixar, tudo bem, poderia vir os imigrantes e tudo, mas ao invés deles pegarem os escravos para poder fazer com que eles trabalhassem mais assim, vindo por boa vontade, igual os imigrantes veem, entendeu? Não, chega lá, você vai receber pelo seu trabalho. Não, preferir a escravidão, preferir a opressão, maltratando um ser humano como eu, você, qualquer outro, né? Entendeu? Cor de pele não significa nada. O brasileiro descende de africano, alemão, polonês, italiano, entendeu? Índio. Então nosso sangue é misturado, o nosso sangue é diverso. Corre na veia nossa sangue indígena, sangue africano, né? Ou de outra etnia que vieram para o Brasil. Então a gente, né, a gente devia ter uma preocupação muito enorme com aquilo que aconteceu no Brasil. A gente deveria reparar o mal que fizemos. A gente, como brasileiro, pensar naquele passado maligno. Maligno, que isso nem é coisa. Deus não é compatível com essas coisas, não. Isso é mal. Você praticou o mal. Aquilo foi mal. Ainda que fosse para evolução, para a construção de um país, mas poderia construir na base. O Brasil poderia ser construído na base do trabalho não escravo, mas sim um trabalho que fosse pago. Eu acho que quantas pessoas gostariam de participar, né, da construção de um país, mas eles sendo pagos por isso. Assim como os imigrantes que vieram para o Brasil, eles receberam em troca do seu trabalho, né? Então, por que que o escravo também não recebeu? Então, país opressor, igual o Brasil,
né? Deveria ter autoconsciência e tratar melhor a classe mais que foi escravizada, né, no Brasil durante muitos anos, 3 séculos e meio, não é pouco tempo de escravidão não, 358 anos de escravidão. Que dívida enorme nós temos com os negros, né? Nós, eu falo, é o povo, né? E Portugal também, porque Portugal fez, ainda que a gente também descende de Portugal, mas nosso Brasil foi construído em cima de seres humanos escravizados, né? Na base de tortura, na base de, de chibatada, né? Na base de chicote, na base de muitas vezes eles matavam os escravos, né? Porque não queriam fazer aquilo que oprimia eles. Quem quer ser oprimido? Que ser humano gostaria de ser oprimido? Por que esses barões do café não se colocavam no lugar dos escravos para eles saber o que é bom? Porque é fácil você dar uma ordem a uma pessoa, é fácil você mandar a pessoa ir. Por que você não toma o lugar dela e vai? É igual na guerra. O que acontece na guerra? Quem está guerreando não é aquele que está lá na frente da batalha, não. Ele manda os outros fazer uma coisa que ele mesmo não tem coragem, porque se ele bater lá na frente ele vai ser morto. Então ele manda os outros morrerem, mas ele mesmo não quer. Entendeu? Então quando você escraviza uma pessoa, é fácil você mandar ela fazer ou praticar aquilo. Mas você, no lugar dela, você gostaria de tomar uma chicotada? Será que eles não tinham consciência, não tinham cérebro, não, para pensar, não? Que porque a cor da pele é diferente, ele não é um humano, não é filho de Deus, não? É complicado, hein? Você vê que a Bíblia, sim, cita escravo, né? Que tinha a escrava de Jacó, né? Tinha escravo Abraão, tinha escravo, né? Não é Jacó, é Abraão, mas Abraão tinha escravo, mas eles não maltratavam os escravos, eles não batiam, não. Escravos era quem maltratava o escravo é o povo egípcio, eles que ele, né, maltratava o povo de Deus lá, né, muitas vezes matava. Então, escravo na Bíblia, quando cita escravo dentro, quando Abraão tinha a sua escrava, né, ou alguns escravos, mas eles trabalhavam em troca do alimento, mas não era maltratado, eles não batiam neles, eles não fazia maldade com eles, com os escravos. Só os impérios que maltratavam o povo, que humilhavam, que oprimia. Então o mundo, desde quando é mundo, sempre utilizou dessas más condutas, dessas coisas abomináveis, né, para praticar a maldade. Eu fico imaginando. Então, a República, né, desde 1530 até 1888, o Brasil sofreu com a escravidão. Depois veio a derrubada de Dom Pedro II, Deodoro, né, o Marechal Deodoro da Fonseca, né? Depois Dom Pedro e em 1889, né, constitui uma nova República Federativa do Brasil, até, né, que ele foi o primeiro presidente, né, depois teve mais presidentes, né, da República do Brasil, até, eu sei que de 1889 até
e 930 veio 3,5 milhões de imigrantes para o Brasil. Mas é isso que eu queria falar, entendeu? A gente fica revoltado com certas coisas, né, que hoje em dia acontece no Brasil, assim como na época era um militar que depois um governo, né? Que talvez se o Brasil tivesse continuado sendo uma monarquia ou tendo um rei, talvez o Brasil não tinha tanta desigualdade. Talvez após a abolição, Dom Pedro, né, pedisse que aqueles que eram escravizados, eles tivessem direitos, né? Mas aí o que acontece? Os barões do café não queriam que eles tivessem direito. Poucos, né, poucos e ao mesmo tempo bastantes opressores do Brasil, depois ele, por causa disso, né, para que não houvesse, para que os escravos não tivessem uma vida digna, né, após, mesmo sofrendo esse tempo todo aí, mais de 3 séculos e meio de escravidão, né, de trabalho forçado, eles não tiveram não, não tiveram a sua dignidade resolvida, né, não tiveram uma implantação de, de uma vida digna, né, de um povo que lutou muito, né? Quantos negros lutaram muito para poder conseguir objetivo e ainda assim até hoje ainda existe os racismos, né? Que é uma coisa muito triste, né? Eu até tenho uma frase comigo, é que o preconceito encontre o defeito onde ele nunca se encontre. O que significa? Onde o preconceito encontre o defeito onde ele nunca se encontra. Para que o preconceito não exista. Ele encontra o defeito nele mesmo para ele não existir. Então não devia nem existir. Ele deve encontrar o defeito nele mesmo, na sua própria existência de preconceito. Preconceito devia ser uma palavra que fosse varrida do ser humano. Deveria não existir. É uma coisa muito triste. Então, sempre os governos têm que ficar atentos, porque assim como o Marechal, que era um militar, depois um governo do poder, e houve uma ditadura militar no Brasil em 64, também devido a militares. Então sempre o Brasil está correndo risco com o militar. Nunca se pode confiar em alguém que ataca uma democracia, um governo. Então eles sempre têm eles sempre têm aquela parte dos barões do café. Eles sempre carregam a discriminação dentro deles, né? Eles sempre carregam a opressão dentro deles. Ao invés de abaixar a cabeça, reconhecer o mal que fizeram, não, eles carregam dentro deles muitos orgulhos, se orgulham de ser mal, de ser ruim, de ser horrível, entendeu? Contra o ser humano, contra a vida humana. Eles se orgulham de ser quem foram. Acho que pode bater no peito e dizer, né, que fizeram bem, nunca fizeram bem para o Brasil. Quem oprimiu, quem praticou o mal, nunca fez bem ao povo brasileiro. Escravidão nunca foi uma coisa boa, ainda que tenha existido, então que desse vida digna aos negros escravizados no Brasil. Por isso que o Brasil tem
grande dificuldade de estabilizar, de fazer com que a classe baixa tenha, né, acesso a qualquer forma de vida e dignidade que um ser humano precisa, né? Então, por isso que o Brasil tem uma enorme dívida com o povo. Ainda que não queira se reconhecer que, graças ao presidente Lula, ele falou que o Brasil tem uma dívida enorme com os africanos, né? E tem mesmo, muito grande. Que Deus abençoe a nossa nação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E que o povo, né, a classe dominante reconheça o mal que fizeram muitos anos no Brasil, que eles leem a história direitinho do Brasil e vejam o mal que praticaram com quem não precisava, né? Não abaixa a cabeça, porque Deus nunca dorme, entendeu? Enquanto o Brasil for um povo opressor, o Brasil nunca terá um futuro brilhante, nunca será uma nação gloriosa em Deus, entendeu? Nunca será uma nação bem-aventurada, porque foi em cima de opressão e de mal que construíram a nação. E quando a nação é construída em cima do mal e não é reparado esse mal, ela nunca será uma grande nação aos olhos de Deus. Deus abençoe.